A maior ambição de Julian era subir na hierarquia social e acumular fortuna. Mas será que ele irá conseguir fazê-lo sem se corromper a si mesmo? Olá, eu sou a Márcia Estima e esta semana vou-vos falar do livro O Vermelho e o Negro, ou O Vermelho e o Preto, de Stendhal. Este foi o livro sorteado para o mês de julho no meu projeto 1001 livros para ler antes de morrer. Se ainda não conhece este projeto, eu vou deixar a informação aqui em cima e na caixa de descrição do vídeo. O subtítulo desta obra, e que talvez não esteja em todas as edições, pelo menos não se encontra na minha, é Crónica do século XIX, e ele retrata de facto muito mais do que a simples história do Julien Sorel, que quer ascender na hierarquia social, mas ele vai também retratar de uma forma bastante crítica e detalhada a sociedade da França naquela época da restauração. Ele vai descrever toda a ambição daquele extrato social para manter o seu status quo e manter o seu poder, e vamos assistindo às conversas que existiam na altura entre esse meio. E Julien Sorel, que é o protagonista da história, é um jovem com 19 anos que tem uma família que o maltrata bastante. Ele é filho de um carpinteiro e tem mais 2 irmãos. Julien deseja bastante sair daquela condição de uma pessoa inferior em relação à sociedade. Ele sente-se inferior e por isso vai se refugiar nos livros e nos seus estudos como acólito com o cura Chelan. Através da indicação do cura Chelan para a família do presidente da Câmara daquela povoação de Verrières, que é uma povoação fictícia, ele consegue ingressar nessa família como preceptor dos filhos do presidente da Câmara. E consegue impressionar a família ao conseguir ler grandes trechos da Bíblia em latim, e é a partir desta primeira oportunidade que Julien vai conseguindo subir aos poucos na hierarquia social, através de diversos subterfúgios que ele vai desenvolvendo ao longo da trama, mas sobretudo através de uma perfeita hipocrisia que ele tem de adotar para esconder aquilo que sente e aquilo que pensa. Ele tem uma adoração por Napoleão Bonaparte, que é praticamente um ídolo para ele. Ele tem de esconder isso, tem de esconder aquilo que pensa, porque naquele estrato social, no período da restauração, Napoleão era um tema tabu e já havia caído na altura, e portanto é odiado por todos aqueles que Julien terá de conquistar. A trama vai se desenrolar em 2 partes. Na primeira parte, a história passa-se nessa pequena povoação de Verrières. Depois, ele vai passar por uns tempos por um seminário onde vai fazer os seus estudos. E na segunda parte do livro, ele vai para Paris. Nessa parte, ele vai aperfeiçoando a sua ironia e a sua hipocrisia. E é interessante ler esta passagem que retrata também um pouco a sociedade dessa época. Contanto que não se brincasse com Deus, nem com os padres, com o rei ou com as pessoas presentes, nem com os artistas protegidos pela corte, nem com qualquer coisa de que está estabelecido, contanto que se não dissesse bem de Béranger, nem dos jornais da oposição, nem de Voltaire, nem de Rousseau, nem do que parecesse liberdade de opinião, contanto que, sobretudo, nunca se falasse de política, podia-se livremente discorrer a respeito de tudo. Portanto, já vemos que Julien tem que ter muito cuidado com aquilo que diz, e ele vai aprendendo a dominar os assuntos e as conversas que vai tendo com esses meios onde ele se envolve. Este é considerado um romance psicológico porque o narrador é um narrador omnisciente que nos vai dar os pensamentos dos vários personagens, e com isso nós conseguimos entrar na cabeça dos personagens. Conseguimos ter uma caracterização bastante detalhada dos seus receios, dos seus medos e das suas ambições. Apesar da sua ambição, consegue que ficamos ao lado dele e a torcer por ele. Porque ao longo da trama ele vai desenvolver 2 grandes paixões, uma na primeira parte e uma na segunda parte, em Paris, e nós como leitores, no fundo, vamos torcer um pouco para que tudo dê certo.
Isso deixa-me um pouco perturbada, até porque ele conseguiu deixar-me com grandes dúvidas se alguma dessas paixões realmente era verdadeira ou se mesmo com os seus próprios pensamentos ele estava a ser hipócrita e isso não era mais do que um estratagema, mais um subterfúgio para ele conseguir a tão ambicionada fortuna e o título de nobreza. Bem, o que é certo é que essas duas mulheres ficam fatalmente apaixonadas por Julien Sorel e vão fazer muita coisa por ele. E no final do livro, apesar de Julien mostrar um certo arrependimento e uma certa redenção por tudo aquilo que fez, ele não me conseguiu convencer totalmente e Stendhal deixa-nos sempre aquela sensação de ambiguidade se ele não continuaria a mentir-se a si mesmo e se mesmo naquele momento dramático da história, bastante forte aliás e sublime, se ele não continuaria mesmo naquele momento a representar e a fazer um papel. Se por acaso já leu o livro, diga-me o que é que acha da atitude de Julien e se acha que ele foi realmente apaixonado por alguma destas duas mulheres. Eu tentei não dar muitos detalhes desta história para não estragar a experiência de leitura dos futuros leitores deste romance, mas posso lhe garantir que ele está repleto de detalhes psicológicos e históricos, o que o torna bastante interessante, e ele pode não ser assim dos mais fáceis para os iniciantes de livros clássicos, mas posso dizer que vale muito, muito a pena. Eu vi também, para complementar esta leitura, a minissérie da BBC Scarlet and Black de 1993. Gostei bastante da série. Naturalmente, numa adaptação são sempre ocultados alguns detalhes da obra literária, mas acho que é bastante difícil também reproduzir fielmente este tipo de obras que entra tanto na cabeça dos personagens. Achei também interessante o pormenor deles terem adaptado a parte dos seus pensamentos colocando-os na figura de Napoleão de Bonaparte, como se Napoleão estivesse a falar constantemente para Julien e a dar-lhe indicações. Acho que resultou bem esta ideia, apesar disso não estar descrito dessa forma no livro, mas é emblemático e simbólico. Por isso, para quem lê o livro ou para quem gosta de ver adaptações de obras literárias antes de as ler, acho que é uma série que vale a pena. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Para a semana, se tudo correr bem, vou trazer o livro A Herança do Vazio, da escritora indiana Kiran Desai. Tenham umas boas leituras e vemo-nos para a semana então. Até ao próximo vídeo.